Olá, eu sou o Vinícius Hilário, sócio da Bizap Strategy. E aqui é o Tílio, também sócio da Bizap Strategy. E hoje nós vamos conversar sobre a Bizap. Exatamente, senhor Hilário. Tílio, eu já gostaria de iniciar aqui nossa conversa sobre como você vê a Bizap Strategy. Como você vê o trabalho que a gente tem feito. Como você vê a instituição Bizap Strategy. Nossa, que nome bacana, uma instituição, né? Sim, você vê? Bom, eu gosto de pensar dando um passo atrás, assim, né? Olhar para o que é consultoria até um pouco antes, né? Assim, que são os negócios, né? No fundo, todos nós aqui, empresas, estão sempre focando em organizar as informações, conseguir organizar elas de tal forma e alinhar uma produção para que gerar valor. E a consultoria ajuda todos esses setores a principalmente organizar melhor essas informações, né? E não tô falando informação do tipo, o que tá no drive e o que não tá, mas realmente fluxos de informações, né? Para onde vamos, qual que é a mensagem, qual que é o propósito. Com certeza. E aí a consultoria ela vem justamente para conseguir dar um norte, dar uma direção, né? Ajudar as organizações a serem mais efetivas no que fazem, né? E eu acho que quando a gente fala de consultoria estratégica, né? Que no geral uma consultoria de qualquer nicho e qualquer tipo de... Ela tem como seu propósito vender esse serviço, né? De auxiliar o cliente, trazer oxigenação de fora, né? E tentar trazer uma melhor forma de fazer o que eles já fazem. E aí, no caso, quando a gente fala da Bizap Strategy, né? Que é uma consultoria estratégica, a estratégia ela lida mais num nível, vamos dizer, num nível de direção. Muito, no maior nível de direção que uma empresa pode ter. Então, a Bizap, ela justamente entra nesse aspecto para poder ajudar as empresas de todo tipo de indústria a decidirem para onde vão e qual é esse cenário daqui a alguns anos. E desses alguns anos, qual que é o lugar que a gente vai se posicionar de fato, aquela empresa, para que ela esteja numa posição mais defensiva possível, na posição mais favorável possível, dado as habilidades, dado aos recursos que aquela empresa tem, os talentos. Então, e a Bizap instituição, acho que digamos assim, ela tem um pouco de rebeldia, né? Ela tem um aspecto... Eu gosto do termo. Eu acho legal esse termo. Ela tem um aspecto rebelde. Sim, com certeza. Porque é um setor que, apesar de falar muito de transformação e falar muito sobre como as coisas... como as empresas devem mudar, como elas fazem, como elas precisam estar se transformando o tempo todo para conseguir novos patamares de resultado. A indústria de consultoria estratégica em si não mudou muito. Ela se mantém do mesmo padrão de coisa de 100 anos atrás, 50 anos atrás. Usa-se agora mais tecnologia para poder produzir o trabalho mais rapidamente, mas na relação com o cliente, tudo isso continua sendo a mesma coisa. E a Bizap como instituição, ela vem, como eu falei, uma forma rebelde, né? De falar, não, a gente vai fazer diferente. A gente vai, de fato, ver o que não está funcionando e vamos fazer do nosso jeito. Nem sempre é o mais fácil. Eu achei legal esse posicionamento, porque é verdade. A gente sente muito no dia a dia da Bizap esse teor de fazer diferente, né? E é legal porque, às vezes, a gente pensa em fazer diferente de forma institucional. Então, a gente pensa numa empresa fazendo diferente, um mercado fazendo diferente. Só que toda mudança que tem, toda transformação, ela passa primeiro por pessoas físicas, né? Por pessoas reais, assim como eu, você, as pessoas que estão ouvindo a nossa conversa. Então, é muito interessante que, quando a gente discute a consultoria, a gente também discute aspectos até psicológicos das pessoas que estão lidando ali no dia a dia, os executivos que precisam tomar decisões super complexas, ou os próprios consultores que precisam fazer recomendações que façam sentido para aquele cenário, porque eles estão buscando de fato, né, um alinhamento entre a busca e o encontrar de fato, né? E eu acho que isso talvez seja uma das partes mais legais do nosso trabalho, né? Que a gente conseguir unir esse conhecimento técnico que a gente foi, né, obtendo conforme a vida foi passando, coisas que a gente foi vendo em diversas ocasiões, com o fator humano. Então, a gente conseguir trazer harmonia. Eu acho que esse é o aspecto. Eu diria que existe um balanço aí entre harmonia e rebeldia também, né? Existe, eu acho que quando você fala que existe... Aqui na Bizap Strategy a gente tem uma visão muito interessante sobre
que nós temos sempre num projeto de estratégia, nós temos uma parte concreta e uma parte humana, né? E a gente acredita que seja quase 50-50. Então, 50% do sucesso do projeto depende de aspectos técnicos, concretos, estudo de mercado, entendimento da situação, do cenário do ecossistema, e os outros 50% são pessoas. Isso é um fator humano. É um fator das pessoas que estão executando essa estratégia, estão compradas, estão alinhadas, entenderam o que está acontecendo, têm clareza para onde estão indo, e de fato estão empoderando as pessoas, né? No caso, estão engajando todo mundo da organização em prol de um objetivo estratégico, né? Em prol de um propósito estratégico. Então, realmente existe esse balanço, né? Entre essas duas coisas, né? Super legal, e eu acho que faz muito sentido também a gente discutir do porquê que a gente escolheu consultoria. Ah, ótimo. Né? Eu acho que esse é um dos pontos, acho que até quem tá ouvindo a gente, acompanhando aqui, vendo, pensa, tá bom, eu cheguei numa fase da minha vida, às vezes o jovem tá ali terminando a faculdade, ou eventualmente já atua no mercado de consultoria, o que faz a gente, o que te faz, depois eu compartilho um pouco da minha experiência, o que te faz gostar de consultoria, o que te faz estar presente em consultoria, sabe? Sentir aquele brilho nos olhos ali em consultoria. Eu acho que, e eu vou falar uma coisa muito, né, pessoal, né? Eu acho que cada um procura por alguns motivos, né? Mas o meu é muito claro que eu vejo consultoria como se fosse uma universidade a céu aberto, assim. É um lugar onde você estudar não só é necessário, como de fato incentivado. Então, a gente mesmo, por exemplo, tá acontecendo um programa para tornar os sócios mais aptos a gerarem estratégias inovadoras. É realmente um programa super extenso. Tem o quê? Agora tem uns 13 livros para ler? Por aí. E tá aumentando a cada dia. Né? Exato. Então, tem uma parte muito importante, acho que se eu tivesse que resumir, tem uma parte de aprendizado, que para mim é muito forte, eu acho certeza. Que é super, super bacana. E eu tenho uma outra linha também, que é uma linha de impacto. Legal. Nós aqui somos engenheiros, assim, nós estudamos engenharia, e engenharia costuma ser você fazer muito, muito bem, ou otimizar muito uma pequena parte de um grande processo, normalmente, né, ou de um projeto, algo do tipo. E na consultoria, no mundo de negócios, né, você tá lidando com coisas, às vezes, muito direto ao dia a dia das pessoas, né? Com certeza. A estratégia da empresa, como a empresa ela trabalha, e estamos falando de vidas, estamos falando de empregos, estamos falando de perspectivas de futuro. Então, é um cenário muito mais dinâmico. Então, se eu tivesse que resumir, então tem essa parte de aprendizado, que sempre me fascinou, assim. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. E essa parte de impacto. Cara, impacto é um negócio que você não precisa demorar 10, 15 anos para ver o impacto, né? Na consultoria, o nosso, que é o caso mais de estratégia, né? De um ano e meio, 2 anos, 3 anos, você já consegue ver resultados muito expressivos, assim, no resultado do cliente. E você acaba aprendendo em várias áreas, né? Então, eu acho que a minha escolha por consultoria é justamente esse ponto. Você não acaba olhando só para um lado. Então, você não fala, só estou olhando para essa parte da empresa, só estou olhando aqui, só para A, só para B, só para C. Na verdade, você olha, aprende muito sobre aquele lado, mas você também entende a engrenagem como um todo, né? Você entende como a empresa funciona, para você fazer uma boa recomendação. Você entende o que você, mexendo aqui, fazendo uma recomendação nesse sentido, onde que vai atuar na empresa, como vai ser o impacto na própria empresa, etc. Então, até falando um pouco dessa minha experiência, dessa questão de consultoria, é super sobre isso, assim. E tá tudo bem. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Da gente parar e falar, tá, como funciona o todo? Da gente olhar de uma forma, né, geral para tudo isso, né? E existe além de, digamos assim, se você pega, por exemplo, vou trabalhar no financeiro de uma empresa, né, vou trabalhar numa parte de projetos de uma empresa, você acaba criando uma certa especialização no que você está fazendo e no que você faz no dia a dia, né? Na Bizap, você tem contato com muitas coisas, né, muitos setores. No caso, a gente acredita muito na profundidade, então, querendo ou não, a gente precisa ter uma certa profundidade numa certa indústria, né, mas quem tem mais liberdade, assim, de estar trabalhando em vários projetos, justamente são os novos talentos, né? Os high potentials, que são, assim que a gente chama, né? Os high potentials. Sim. Que são, de fato, essas pessoas que vieram de consultoria, que vieram, que têm
não estão formados há muito tempo, né? E vão trazer esse balanço geracional nas visões, né? Trazer uma voz que é uma voz de diferentes gerações ali, Exato. para ajudar no desenvolvimento. Até dando esse contexto, na Bizap, os nossos times de projeto, eles funcionam com metade de carreira executiva, pessoas que vieram de carreira executiva, e a outra metade de pessoas que vieram de uma carreira de consultoria. Então, geralmente são jovens que já estão há um tempo na carreira de consultoria, que 1 ano, 2 anos por aí, ou que sejam, né, empenhados ali, e eles acabam atuando em conjunto com esses executivos do mercado. Então, esse cenário já cria um ambiente de desenvolvimento muito grande. Porque você está no dia a dia com uma pessoa que, por exemplo, foi CTO de uma grande empresa, foi CFO de uma multinacional. Então, você está ali no dia a dia com essa pessoa, né? Exato. Às vezes a pessoa tem 35 anos de experiência profissional, né? Exato. E a gente lá não tem 35 anos de vida, né? E já é, de certa forma, rebelde porque a gente coloca essas duas pessoas para trabalharem sem uma hierarquia montada, estrutural em cima disso. Perfeito. Então, você falou que colaboram, né? Então, o sócio executivo lá, o cara que veio de uma carreira executiva, ele fica só dando palpite e a gente fica lá trabalhando como é que é isso? Não é assim. E não é assim. Né? Primeiro que é um projeto muito discutido. Não é um projeto onde cada um faz uma parte da apresentação e depois tem que fazer a história. O gerente tá construindo uma storyline. Sim. E aí as pessoas do projeto começam a preencher aquele storyline, e aí tem todo um trabalho de fazer slides backups que podem ou não ser apresentados em algum momento, né? Que muitas vezes fazem muitas pessoas muitas vezes não é de fato. Não é apresentado, mas faz as pessoas irem trabalhar muito mais do que precisavam, né? Sim. Justamente porque não é eles que decidem quais slides que vão aparecer, eles são obrigados, assim, só são incumbidos na tarefa de fazer os slides, né? Sim. De contar a história que já foi definida qual que é a linha. E na Bizap Strategy, os projetos eles são discutidos intensamente. No último projeto de concepção que eu fiz, a gente estava se reunindo as 3 últimas semanas, de 4 a 6 horas por dia, discutindo o projeto. Junto, a equipe inteira. Né? Discutindo sobre os detalhes do detalhe e por que alguma abordagem ia dar certo ou não daria. Uhum. E aí a gente tem todo um ambiente propício para que essas divergências, né, de ideias, elas sejam incentivadas, né? Eu achei muito legal porque dentro da Bizap, ou isso que o Tílio comentou é verdade, a questão da hierarquia, né? A gente está acostumado com a existência de organizações que elas são hierarquizadas no geral, mas dentro da Bizap isso não acontece. Então, dentro da Bizap todo mundo é igual. Então, isso faz com que a gente discuta muito. Então, às vezes você deixa de dar alguma ideia, de dar alguma sugestão ou de argumentar em algo, porque você fica com medo de uma hierarquia, né? Querendo ou não, né? Ou você não quer comprar uma briga, ou não quer, digamos, indispor alguém que faz a sua avaliação final, né? Isso, exatamente. Você não quer isso pra você. Eu não quero. Definitivamente você não quer. A pessoa tá lá fazendo a tua avaliação final, você... Exato. Né? Você não vai você não falar que a ideia da pessoa é uma ideia que não tem cabimento. Exato. Né? Não, você tem que ponderar muito bem essa... E isso, de certa forma, afeta diretamente o cliente, né? Sim. Então, a gente cria esse cenário dentro da Bizap de forma com que o cliente esteja no centro. Então, isso acontece dessa forma. Para que a gente consiga ter o melhor resultado possível para os nossos clientes. No fim das contas, a gente tem muito esse olhar. Então, eu até queria comentar um pouco sobre a questão do propósito, que eu acho que é um dos pontos mais legais dessa conversa. Eu acho que... Não, é interessante porque... Se não há hierarquias, não há, digamos, regras totalmente escritas e quem manda em alguém, como esse modelo se sustenta, né? Perfeitamente. E ele se sustenta justamente pela ideia de propósito, né? É uma organização que ela é baseada em 3 pontos principais, né? Que é o propósito, então todos são alinhados pelo propósito, todos são incentivados a serem inteiros, assim, serem, digamos... se apresentar de forma autêntica, sem tentar criar um personagem político, algo do tipo. E por último é a autogestão. Né? São esses 3 elementos aqui que são a fundação do nosso modelo. E se a gente for olhar de uma forma, né, o nosso propósito ele é bem claro, todo mundo da Bizap sabe muito bem o que é. Que é transformar os clientes
né, gerando inovações ali, principalmente na relação cliente-consultoria, e assim a gente revoluciona o mercado. Sim. Assim a gente consegue ser diferente de fato, né? Ser lembrado de forma diferente, né? E de fato fazendo da forma que a gente acredita que seja o melhor. A forma que a gente acredita que seja o melhor para o cliente, seja melhor para as equipes que estejam trabalhando, né? Uhum. Que incluem todas essas pessoas. E é legal porque você usou uma palavra que eu acho que é muito boa, que é inovação. Uhum. Inúmeras vezes a gente até comenta sobre isso na Bizap, que às vezes inovação é uma palavra meio vazia, né? Nossa. Que é uma palavra meio batida, assim, uma coisa meio, isso aí um monte de gente fala, um monte de pessoas aí do mercado, né? Mas é engraçado porque na Bizap a inovação, ela é literalmente levada ao pé da letra. Porque todo o cenário é montado para que isso aconteça, né? Então, você já não tem a hierarquia, você tem um propósito extremamente bem definido, que você sabe que você quer transformar o cliente e quer o melhor para ele. Você tem valores que influenciam isso. Então, a gente tem um dos valores da empresa que é a honestidade radical. Exatamente. Que, para mim, esse valor eu acho que é sensacional, que é você ser o máximo possível honesto, você ser honesto assim no extremo. Então, isso inclui, por exemplo, você falar verdades para algumas pessoas. Então, você tem que chegar a pessoa e falar, putz, isso aqui que você fez não tá tão bom, né? Claro, de forma extremamente polida, né? Não necessariamente. Existe a diferença entre omitir a verdade e você ser sem educação. Não, exato. E a gente tem essa responsabilidade entre a gente de sempre manter esse relacionamento honesto. Exato. Existe essa questão da honestidade radical, né? Ela vem justamente para poder fazer com que no fundo o cliente tenha o melhor projeto em mãos, assim. E que a gente também dentro não tenha ruídos de comunicação, algo que fique entalado, que fique mal resolvido, né? E isso, cara, acontece na prática, né? No último projeto eu lembro exatamente um momento do projeto que todo mundo tinha um entendimento X de algo, só que eu tinha um outro entendimento. Eu fiquei, digamos assim, insistindo naquele ponto, deixando bem claro que, tipo... Esse aí era o Tílio com 10 mil anos de experiência em consultoria aos 26 anos, conversando com uma série de executivos. E falando, por exemplo, cara, eu não acredito nisso, por causa disso, e depois de, por exemplo, uns 20, 30 minutos da gente discutindo, né, eu consegui convencer as pessoas de que não, realmente a minha visão, ela fazia sentido, né? Uhum. Isso partiu também de uma coisa da honestidade radical, que não necessariamente... a gente vai até além da honestidade radical. A gente fala que se você está omitindo algo, Exato. ou deixa passar, você não está sendo honesto. Esse é o nível de honestidade que a gente está buscando, né? Se você está enxergando uma coisa que vai dar errado, ou uma coisa que não faz sentido, e você não verbaliza isso, você também está indo contra a honestidade radical, né? Sim. Então, não é falar coisas que você não acredita, e aí você não está sendo transparente. Na verdade, não. Na verdade, você tem que falar. O simples fato de omitir já é. E uma coisa muito interessante sobre autogestão, né? Conta como é, por exemplo, na sua célula, né? Como funciona isso, né? Porque o mundo está acostumado a trabalhar ou dentro de projetos, onde tem uma hierarquia muito clara, né? Ou tem uma estrutura rígida de um departamento. Sim. E na Bizap não funciona isso. Não funciona assim. Não é assim que as coisas funcionam, né? Olha, é importante dizer isso aqui, que autogestão é diferente de caos... organizacional. Isso, exato. Isso eu acho que é o principal conceito aqui. Porque às vezes a gente troca essa informação com a pessoa, fala, mas lá não é hierarquizado, lá não tem... Então a pessoa pensa, caramba, mas eu não tenho um chefe pra mandar em mim, e aí, né? O que eu vou fazer da minha vida? Você perde até um pouco do sentido, né? Você até acha meio estranho. Mas na verdade, a dinâmica da autogestão é muito mais sobre você conhecer as suas responsabilidades. Então, você dentro da célula, você entende qual é o seu papel naquela célula e o que você tem que trazer de resultado pro todo. Então, eu diria que é muito mais sobre você conseguir olhar para algo que não seja o seu umbigo e você conseguir olhar ao seu redor. Então, é de você entender o que tá precisando na célula para você conseguir trazer o melhor resultado possível para todo mundo. E não esperar a solução cair do céu, né? Exato, é ir atrás. Porque é muito... qualidade das ações ela é muito amplificada quando a pessoa ela decide ir atrás de fazer um negócio e vai executar. E não ela é, digamos assim, ordenada, né? Ela é
digamos assim, obrigada a fazer alguma coisa que alguém definiu. Exato. Que às vezes nem tem visibilidade do que tá acontecendo lá na frente, no ponto de, né, digamos, na linha de frente ali. Uhum. Então né, cara, existe uma coisa muito louca, né, porque na BZAP é um dos lugares que, primeiro, não tem essa hierarquia, e o único, tudo que tem de discussão, né, como você não tem um chefe, geralmente o chefe dá a última palavra, né? Ah, é verdade. E quando as pessoas discordam, o que a gente faz? A gente joga no cara ou coroa? Como é que é? Olha, quando as pessoas discordam, a gente tenta chegar ao máximo possível num consenso. Então a gente conversa, e a lógica, né, Aham. a verdade, entre aspas, daquela condição vai levando a gente para algum ponto. Mas a gente tem a questão da autonomia das células. Uhum. Então, nós como células também decidimos o que nós faremos como time, né? Exato, Então, e tem opinião- um voto, né? Tem os votos, exato. E eu acho que a coisa que mais deixa claro a falta de hierarquia é de fato todo mundo ter um voto igual dentro da célula. Então, quem faz parte de uma célula tem um voto por cabeça. E o mais louco de tudo, né, é que o único que não tem voto em lugar nenhum é o fundador, É o né? fundador, exatamente. Porque ele tem uma postura de mentor, então ele vai pulando de célula em célula, de tempos em tempos. Então, como ele não vai estar lá, por exemplo, né, nos próximos meses, assim, se ele pode mudar, né? Ele não vai arcar com as consequências das decisões. Então, por isso que ele não tem voto. Porque ele não vai ter pele no jogo ali, né? Uhum. De realmente ele tá votando por uma coisa que vai impactar ele. Então, por isso que ele não tem voto e fica, de fato, indo de célula em célula, alinhando elas ao propósito, alinhando a forma com que seria a melhor forma de se trabalhar. Tudo sugerindo, obviamente, né? Porque ele também não tem um poder coercitivo. Uhum. Isso é muito diferente, né? É extremamente diferente, tão diferente que eu acho que o pessoal aí de casa deve estar pensando, caramba, quanta informação, né? O que tá acontecendo, assim? E a gente fica super à disposição para conversar também. Claro. Mas eu queria muito escutar de você, Tílio. Você é um cara extremamente competente, um cara que eu admiro muito. E eu queria saber por que a BZAP Strategy, cara. Por que você tá aqui hoje, sabe? Por quê? Cara, eu acho que tem 3 fatores principais, assim, que pra mim fizeram tomar a decisão. Acho que, primeiro, é bom falar um pouco do caminho, né? Como conheci a BZAP Strategy. Eu morava, né? Hoje ele já casou, mudou de casa, mas ele era um colega de casa, de apartamento, aqui em São Paulo, que ele estava trabalhando numa consultoria. Um grande amigo meu, fizemos faculdade juntos, né? Ele era meu veterano. E ele, a partir de uma comunidade que ele frequentava lá em Campinas, ele conhecia um sócio, né, da BZAP Strategy. E a BZAP Strategy, que por mais que ela tenha 10 anos praticamente de história, né? Ela vem se transformando ano a ano. E até um tempo atrás não existia essa figura do jovem. Era realmente só ex-executivos e chegou-se à conclusão que era necessário trazer sócios jovens. Por quê? Porque você vai impedir toda uma parte, visão geracional ali no projeto, né? Na decisão de estratégia, né? As pessoas que viveram outras vivências, né? Que tiveram outras visões de mundo, né? E, por fim, também ajudam muito na parte de análise de dados, na parte analítica, que a gente tem mais facilidade, né? Então, esse meu amigo, ele foi piloto, né, digamos assim, foi convidado para poder ser o primeiro jovem então ele participou disso enquanto ele estava morando comigo e eu só observando, né? Ele não precisou nem vender em nenhum momento, ele só falava o que estava acontecendo. Só foi vendo ali, acompanhando, isso é legal, isso é um bom exato. ponto. E aí eu lembro direitinho, assim, né? Eu estava em outra consultoria, era uma consultoria de gestão, processos e tecnologia, né? E eu tinha, para mim, muito claro que eu gostaria muito de trabalhar com estratégia, assim, com projetos de estratégia. E isso lá era uma parte muito pequena. Na verdade, assim, dificilmente eu trabalharia num projeto de estratégia. Então, tinham 3 elementos principais. Acho que é o escopo dos projetos, uma questão de vamos dizer, autonomia, principalmente liberdade, autonomia para decidir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, sem ser um negócio top-down. E um outro ponto é construção. Né? São 3 pontos. Não necessariamente eles têm uma ordem, mas é realmente
uma parte de escopo de projeto, do que eu gostaria de estar fazendo e qual é o impacto que eu queria causar. Segundo, uma parte de autonomia, como eu gostaria de estar trabalhando, né? E terceiro, um fator de construção, né? Eu gostaria de estar contribuindo com a construção de algo e ajudando de uma forma mais substancial, realmente. Realmente tomando as decisões de maior nível dentro da companhia para poder fazer ela crescer, né? Uhum. Então foram esses três elementos. Eu fui conversando com esse meu amigo e ficou muito claro que a BZAP Strategy tinha tudo isso, né? Obviamente com um pouco de ceticismo que eu tinha. Eu falei, não, isso provavelmente ele tá me vendendo, né? Mesmo que não tenha tentando Você fica me com o vender. pé atrás, né? Até porque é tudo muito diferente, É tudo né? muito diferente, né? Você fala, o pessoal tá falando dessas coisas e tal, mas será que é isso mesmo? Você Exato, questiona muitas coisas, né? Exato, por esses três elementos eu falei, cara, realmente faz sentido eu testar. Né? Agora tá na hora de errar, né? Exato. Esse é o momento. Então, se for pra errar, que seja agora. Sim. E aí, então, eu fui pra BZAP Strategy, né? Fui o número 2, assim, numa lógica de novos talentos, assim, né? E todos esses elementos que eu tava buscando, eu me encontrei lá dentro. Uhum. Os projetos eram realmente de estratégia. Estratégia e M&A, inclusive, não é só estratégia, não. Tem estratégia e M&A. Que trabalhei dos dois também, tanto estratégia e M&A. A parte de autonomia, eu sempre, nos primeiros dias já vi um ponto muito claro, assim. Ponto positivo, não tinha gerente, né? Ponto negativo é que também não tinha gerente. Esse ponto é muito pertinente. Então, por exemplo, eu ficava feliz por ninguém estar falando exatamente como eu devia estar gastando meu tempo. Exato, mas você também estava triste com isso, né? né? Eu também estava um pouco angustiado porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, né? Exato, muito interessante. Mas isso se resolve. Com pouco tempo você começa a identificar aquilo que você faz melhor e aquilo que está precisando mais e aí você acaba atuando, né? E outro ponto é a questão de estar construindo algo. Realmente, lá, como a gente tem um propósito muito claro, né? E a gente está alinhado a esse propósito, a gente está dia a dia tentando fazer diferente, tentar realmente, quando eu falo diferente, é diferente, tá? Não é? Exato, diferente num nível real. Assim. E às vezes dá trabalho, dá muito mais trabalho. Também, copiar é muito mais fácil. Muito. O cenário mais trivial que existiria para a BZAP existir hoje seria olhar para as consultorias estratégicas e copiar um modelo. Copiar o modelo. Seria muito mais fácil, eu acho que para todo mundo. Pra assim. todo mundo. Só que realmente a gente tem essa ambição, tem esse propósito. Sim. Então, e eu tô ativamente contribuindo com isso, né? Discutindo sobre dos problemas da organização e puxando equipe de trabalho, assim, né? Puxando pessoas junto, assim, para poder trabalhar em cima de algum tema que é importante, estruturar uma coisa que ainda não tá estruturada. Então existe muita coisa de trabalho de base, né? Um trabalho de empreendedorismo mesmo, de trabalhar e poder construir. Então acho que esses são os meus motivos, né? Para como é que eu vim parar na BZAP. Uhum. E você? Pra quem não sabe, o Hilário estudou comigo, né? Sim. Se quiser também contar como você conheceu a BZAP também, que eu acho que tem um pouco disso. Assim, com certeza a história de como eu conheci a BZAP ali tá de cara com essa figura que está aqui à minha frente, mas eu diria que era uma busca por um propósito também. Eu estava trabalhando justamente em questões de consultoria eu já estava com uma visão já do que era o mercado e uma busca de impactar a vida das pessoas, sabe? Eu queria construir também. Então eu acho que o principal ponto que me fazia chegar nisso era, cara, eu quero construir, fazer coisas, sabe? Deixar as coisas montadas. Eu acho que era muito sobre legado também, sabe? De eu olhar para trás e falar, eu deixei isso para as pessoas ao meu redor, sabe? Então eu acho que tinha muito sobre causar tudo isso na vida das pessoas, né? E aí, um grande dia, né, que eu estava refletindo, filosofando, etc., resolvi mandar uma mensagem pro grande Tílio aqui à minha frente. Falei, Tílio, vamos trocar uma ideia? Vamos. Aí a gente marcou um cafezinho. Chegando no cafezinho, o Tílio me deixou falando lá por umas 3 horas, assim. Tranquilo, que se deixar a gente vai falando aqui. E ele chegou pra mim e falou assim, Lário, você ouviu falar na iniciativa BZAP Strategy? Eu com o tapa-olho, assim. Exato. Aí eu falei, opa, peraí, né?
Falei, lá vem com esses papos, sei lá, né? Não. Você entra com o dinheiro e você traz mais 2 pessoas, Isso, né? eu falei, é um esquema de pirâmide, com certeza, né? Eu falei, alguma coisa tá diferente. Ele tá falando que eu vou trabalhar com executivos, que eu vou aprender muito, etc. E eu falei, tá tudo muito bonito pra ser verdade, tá? Na hora eu desconfiei, tá? Não vou mentir pra você, né? Sim. Mas depois eu falei, não, o Tílio tava falando isso e, pô, a gente passou por bons momentos na faculdade, a gente viveu várias coisas. Eu falei, não, então alguma coisa tem. E aí ele colocou essas informações lá. E eu falei, caramba, olha quanta coisa. E fiquei pensando. Aí passou um tempo e falei, Tílio, acho que a gente precisa de um outro cafezinho. A gente marcou outro café. E eu com um monte de pergunta, falando com ele um monte de coisa. Fiz um monte de pergunta. A gente teve até um terceiro cafezinho. Que a gente trocou uma ideia que já tava um pouco mais clareada ali, entendendo o que era de fato a Bizap. Foi um café ou foi um açaí? Eu não lembro. A gente tomou um açaí também. Isso, teve um equilíbrio aí, assim. Mas eu acho que foi ali naquele momento que eu decidi, eu falei, eu acho que essa é a minha oportunidade de deixar um legado, sabe? De poder impactar. E pra mim foi o que fazia e faz muito sentido hoje. Então, essa vontade de realmente, sabe? E foi uma coisa muito orgânica, assim, porque pra mim você sempre foi uma pessoa, assim, fora da curva, em questões principalmente de comunicação, assim, uma pessoa mais comunicativa e, digamos assim, eu falo assim, esse cara aqui, ele consegue vender gelo pra esquimó, assim, consegue, tipo, fazer amizade com gente que ele nunca conheceu, ele cria grandes amizades em pessoas que nunca vi na vida, assim, acabou de ver, encontrou no ônibus, assim. Sou tímido, pessoal, sou tímido. E além disso, uma puta de uma resiliência que não para, assim, tipo, só para quando ganha. É isso, tem que ir pra cima. Exatamente. Enfim, e pra mim foi até cômodo, assim, ter uma pessoa que tava interessada, né, e uma pessoa que eu acreditava muito no potencial. E aí, acho que é uma coisa que depois disso abriu muito meus olhos, do tipo, cara, eu tenho que conversar com várias pessoas que eu acho que são fodas e falar sobre o que eu tô vivendo aqui. Se as pessoas acharem ou tiverem interesse... É isso, a gente vai... E a ideia é criar uma rede de pessoas muito boas, porque o que a gente tá fazendo, a gente precisa de pessoas assim, tipo, pessoas que elas pensem diferente, elas tragam o que elas pensam, sabe? Elas falam, elas não têm medo de, mas e se eu falar? Não, fala. Mas eu... Não, esquece, fala, compartilha, entende, pergunta. Mas eu não entendi. Pergunta. Isso. E eu acho que é exatamente esse tipo de pessoa que a gente precisa, né? E, Tílio, vamos caminhar pro fim, infelizmente. Nossa! Exato, já tá chegando no fim da nossa conversa aqui. E eu queria que você deixasse aí um recado pras pessoas, exato, que estão nos ouvindo. E queria que você comentasse. Dê uma mensagem aí pra elas. Eu acho que a mensagem ela é muito clara, assim, existem alternativas. Suas insatisfações, muitas vezes, elas não são, digamos assim, ter essa insatisfação não necessariamente é inevitável. Existem modelos de trabalho que realmente a gente não se encaixa. E eu acho que a minha mensagem é, conheça ao máximo de alternativas, de formas de trabalho, de oportunidades, de coisas que vocês nunca imaginaram. Sempre estejam abertos a conversar, a entender e realmente achar o que conversa, né? Porque eu acho que do mesmo jeito que a gente não se sentia confortável, não fazia tanto sentido onde a gente estava antes, sim. E agora faz, né? Do mesmo jeito, algumas pessoas estavam extremamente satisfeitas e que faz sentido, mas sempre questionar, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? E eu vou dizer que aqui tem espaço. E se quiser um cafezinho, né? Nós temos 2 aqui. Esse famoso cafezinho. Esse famoso café de 3 horas aí, né? Esse cafezinho duro, rendeu. A gente tá sempre disposto, né? A gente tá sempre conversando com várias pessoas, né? Desde executivos a novos talentos. Quem tá aí em outras consultorias que querem saber como funciona a Bizap, quais são as oportunidades, né? Como é que funciona isso? Porque eu acho que às vezes demora alguns cafezinhos, não é à toa, porque tem mais de... Porque existe uma digestão ali do que a gente tá falando e do que é, como é diferente. Precisa de um tempo para processar tudo, né? Exato. Mas essa é a mensagem. Isso. Nos procurem também. A gente tá lá, eu super tô disponível, o Hilário. Na verdade, qualquer pessoa da Bizap, você pode mandar uma mensagem, porque não temos RH, tá, gente? Lá não existe um RH onde essas pessoas vão atrás de pessoas e fazem entrevistas. Não, a gente tá sempre buscando pessoas para minha célula, para células de outras células da Bizap.
Então, a gente está sempre disposto a discutir, a conversar e a conhecer novas pessoas. No meu caso, eu gostaria de deixar uma mensagem. Sejam inconformados. Eu acho que esse é o ponto. Independente de qual seja o resultado aqui da nossa conversa, eu acho que a gente tem que deixar muito clara essa mensagem. Questionem sempre. A nossa geração, as gerações que estão chegando, elas têm a capacidade de fazer diferente. A gente pode mudar o mundo. Ah, mas você está pensando demais, isso é coisa de revolucionário, etc. No fundo, todos nós somos. A gente tem a capacidade de fazer as coisas diferentes. Façam opção, certo? Façam essa opção. Então sempre questionem, sempre vá atrás das coisas que a gente merece. Então acho que é isso. Excelente, hein? Muito obrigado. Valeu pela conversa. Foi ótimo. Tudo de bom pra vocês. Abração.